segundo vídeo sobre a criação do livro #Fui, lançado pela Globalt ano passado. E o tema de hoje é a criação dos personagens e da história. Pra começar, eu vou contar rapidamente pra dar aquele contextozinho gostoso a sinopse do livro. Sem dar spoilers, podem ficar tranquilos. Eu vou ler super rápido. Lully vai viajar, não é uma viagem qualquer, ela vai passar 4 meses de intercâmbio nos Estados Unidos e mal pode aguentar a ansiedade. Vai ser a primeira vez que ela vai passar tanto tempo longe de casa, ver neve e aproveitar todas as maravilhas que o país do cheeseburger pode oferecer. A única parte difícil é esconder toda essa animação do seu namorado, Eric, que está compreensivelmente enciumado e nada satisfeito com o fato de a namorada ir viver tanta coisa longe dele. Logo nos primeiros dias em Lake Tahoe, Lully já descobre qual será sua rotina. Muita neve no hotel onde vai morar e muita neve na estação de esqui onde vai trabalhar. É tudo muito diferente da vida que levava no Brasil, mas apesar de às vezes parecer difícil de se adaptar, Lully está se saindo muito bem. Mas isso é só até ela se ver obrigada a fazer uma escolha determinante para o resto da vida. A viagem acaba revelando o quanto suas certezas e seguranças podem ser frágeis e que quem parte em uma grande jornada dificilmente voltará a ser a mesma pessoa de antes. Vamos falar da Lully. Por que Lully? Por que esse nome? Todo evento que eu vou, sempre que possível eu falo sobre isso porque é muito importante pra mim. Eu dei o nome da Lully em homenagem às duas Lullys da minha vida. A Luísa Classen, do canal Lully de Verdade, e a Luísa Trigo, autora de livros juvenis. A Classen foi uma das primeiras pessoas com quem eu falei sobre o #Fui e eu admiro muito o seu trabalho, tudo que ela faz, eu acho ela incrível. Sem contar que ela me inspira muito, então... E a Luísa Trigo se tornou uma grande amiga que eu admiro muitíssimo. E ela me ajuda tanto, Sem a Luísa Trigo, não sei o que seria Demoir. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz, e mesmo os que não fazem em voz alta, eu sei que estão pensando, se eu sou a Lully do Fui? Não, não sou. Sinto lhes informar. Eu queria muito que fosse, de verdade. Eu admiro muito a minha Lully. Eu super seria amiga dela, assim, em qualquer época, em qualquer lugar que eu fosse, encontrasse com ela, ela viraria minha BFF. Fato. Mas nós não somos a mesma pessoa. Eu até entendo que as pessoas possam confundir, porque a minha voz, atualmente, é muito parecida com a da Lully, mas isso sim, foi proposital. Eu quis dar o máximo do meu otimismo, do meu equilíbrio, digamos assim, pra minha personagem. E a gente tem sim muita coisa em comum. A gente é nerd, a gente gosta das mesmas coisas, a gente fala yay, a gente pondera e tenta não julgar nem condenar as pessoas. Mas essas não são características assim possíveis, raras em personagens, muito menos em protagonistas. Normalmente protagonistas são mais equilibrados, não? Bom, pelo menos eu quis que a minha protagonista fosse otimista e equilibrada. Mas, cara, na época do meu intercâmbio, os tempos eram outros e eu era uma pessoa muito diferente. Ao contrário da Lully, que era toda ingênua, desarmada, otimista pra caramba em relação a todo mundo, eu fui completamente armada. Eu não tinha facilidade com confiança. Eu sempre tive um probleminha de confiança, na verdade. Mas naquela época, da minha época do meu intercâmbio, era muito pior. Eu me fechei totalmente porque eu achei que assim eu ia me proteger. Eu não fui muito sincera nem comigo, nem com os outros, porque eu queria evitar conflito, mas não era nem por covardia. É um motivo ainda mais arrogante que isso. Eu achava que não valia a pena. Porque eu achava que discutir com as pessoas não ia dar em nada, sabe? Elas não iam mudar de ideia, ia ser aquela coisa mesmo pra sempre. Eu era mais nova, né, gente? A gente aprende. Nossa, eu era muito chata. Enfim, a Lully é muito diferente disso. Tanto que ela até demora muito pra perder a ingenuidade dela no livro. E ela é mega fofa. E uma diferença importante é que ela é muito mais paciente do que eu. Eu gosto de falar até que foi libertador escrever a história da Lully, porque eu pude, por ela, fazer coisas que eu não fiz e gostaria de ter feito. Claro, algumas coisas que aconteceram comigo eu coloquei de alguma forma na história. Coisas que eu ouvi, que outros fizeram, eu coloquei na história. Coisas que eu vi, não foram comigo, mas eu vi acontecendo, eu quis colocar na história de alguma forma também pra Lully ou pros outros personagens. É engraçado que mesmo quando eu resolvi escrever cenas muito parecidas com as que eu vivi, eu percebi que a Lully, de alguma forma, respondia de forma diferente. Tipo, enquanto eu escrevia, era mais forte do que eu. Não sei se aí algum bloqueio meu pra não escrever coisas autobiográficas, por não querer ver, sabe? Isso tem que trabalhar na análise. Mas enfim, alguma coisa acontecia ali que a Lully meio que, fez escolhas diferentes. Foi interessante pra mim, como escritor, aprender sobre isso. Mas tá aí, eu gosto muito de ouvir que a Lully é parecida comigo, cara. E só de pensar que as pessoas pensam isso de mim, porra, é um puta elogio. Agora, quem eu seria na minha história de fato? O Blue. Ele sim tem muito de mim. A Vivi de ontem, a Vivi de hoje, uma mistura maluca aí. E ele, esse personagem, o Blue, foi a razão de eu ter gostado tanto, mas tanto de escrever essa história. Eu não tive na minha viagem um amigo como o Blue, companheiro, uma pessoa foda, sabe, que ficasse ali do meu lado, que virasse aquele puta amigo que você pode contar, e a Lully teve.
Infelizmente, como eu falei antes, eu fui muito fechada, então eu não criei nenhuma amizade sólida. Então acho que eu vi necessidade com o Blue de criar um personagem que desse esse apoio e essa amizade pra minha protagonista. E eu acho que eu também precisava ver em algum personagem dessa história, além da Luli, claro, um tipo de beleza otimista nas pessoas. E eu acho que eu foquei essa beleza no Blue. Foi desafiador criar, mas ao mesmo tempo acolhedor. E sim, eu me apaixonei pelo meu próprio personagem. Nunca disse que eu era uma pessoa normal. Eric, o namorado ciumento da Luli, eu criei pra dar uma sensação de desconforto pra Luli na viagem dela. Eu precisava mostrar uma parte do que é da dificuldade, né, do que é um namoro à distância, as implicações, os poréns. Não que eu tenha passado por tudo isso, eu vou falar mais sobre isso no vídeo que eu vou fazer de realidade versus ficção, mas eu precisava com o Eric de elementos e conflitos pra construir uma história mais sólida da Luli, que colocasse ela naquele caminho que eu queria, né, e ela pra dar as ferramentas que ela precisava pra se tornar quem ela se tornou. Então ela precisava passar por isso pra amadurecer do jeito que eu queria que ela amadurecesse. Mesma coisa com os amigos que ela faz e as pessoas que passam por ela durante a viagem dela. Esses personagens foram inspirados nas pessoas da minha vida, pessoas da minha viagem, pessoas com quem eu esbarro, conhecidos, amigos de conhecidos ou conhecidos de amigos, pessoas que eu vejo na drogaria, na padaria e que falam coisas e me dão ideias, enfim. Alguns personagens com certeza foram meio que uma homenagem, conta do carinho que eu tenho imenso pelas pessoas que trabalharam comigo, meu intercâmbio. Eu quis manter a personalidade de alguns meio que pra fazer essa homenagem. Como eu precisava de uma força antagonista na história, eu criei as 4 meninas do quarto que ficam hospedadas com a Luli. Criei elas com visões opostas e diferentes pra criar aquele atrito do dia a dia. Sobre o tema, desde que eu pensei em escrever um romance de uma viagem de intercâmbio, eu sabia que eu queria que o assunto principal fosse a viagem do autoconhecimento. Eu acredito que toda viagem que a gente faz, a gente aprende um pouco mais com nós mesmos. E não necessariamente a gente precisa pegar um avião pra isso. Basta a gente se colocar em situações novas. Primeiro emprego, mudança de emprego, escola nova, primeiros dias na escola, relacionamentos novos, amizades novas. Toda e qualquer situação nova, até mesmo situações familiares em outros momentos da vida. Eu acho que toda situação, independente de como ela seja, além de experiência, a gente ganha mais consciência de quem a gente é, por conta da forma como a gente age e vê aquela situação. Eu queria criar uma história que revelasse o quanto as nossas certezas são fluidas e o quanto a gente pode mudar ao nos colocarmos em situações completamente diferentes daquelas que a gente está acostumado. E seja qual for a viagem, porque a viagem também serve como uma metáfora, eu acho que a gente está constantemente se descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente deixou de gostar, o que a gente passou a gostar, nossos limites, nossos medos, nossas inseguranças. Tudo isso numa viagem de intercâmbio fica muito mais evidente, justamente por causa da distância do personagem com aquilo que ele tá acostumado, o choque de cultura, quando a gente vai pra longe do que é a nossa vida, do que a gente tá acostumado, coloca tudo em perspectiva e a gente consegue meio que organizar melhor. Eu sou muito fã de intercâmbio. Desde pequena, corre na família, é uma paixão, eu recomendo pra todo mundo. Acho que é uma das maiores e melhores experiências de vida, principalmente pro jovem. Nossa, é uma satisfação enorme poder ter escrito sobre o intercâmbio no meu primeiro livro publicado. E eu espero muito ter passado tudo isso com o #fui. Eu escolhi contar isso tudo de uma forma leve e divertida, né, em primeira pessoa, como se fosse um diário da Luli, para que o leitor sentir na pele mesmo como funciona o intercâmbio, e não só as partes boas, mas as partes ruins também, mas que mostrar que as partes ruins também são boas, justamente por você ter aprendido com elas e ter se tornado uma pessoa mais forte, sabe? Eu espero realmente ter passado isso tudo nesse livro. O que vocês acham? Me contem, eu quero opiniões. Nos próximos vídeos eu vou falar do processo de escrita e estrutura, realidade versus ficção, bastidores, pesquisas, trabalho com agente literário, trabalho com a Globo Out, marketing, né, a parte de capa, a parte de texto, a parte de divulgação, a produção do texto, tudo. Eu vou falar até do relacionamento depois com o leitor, como foi o retorno, né, depois de eu ter publicado. Como eu disse antes, eu acho que vão ser 7 vídeos, mas pode ser que tenha mais um aí, não sei ainda. E qualquer dúvida podem falar aqui nos comentários que eu respondo. Sigam a playlist e se inscrevam no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Clica no sininho. Beijo! Fui!